E aí, pessoal, tá começando aqui um quadro novo que é o Análise Burra ou Análises Burras. E nós vamos falar hoje de uma forma extremamente burra sobre Neji Shiki do Yoshiharu Tsugi. Se vocês acompanham o vídeo desse canal, vocês devem saber que eu já falei sobre essa outra obra aqui, que é O Homem Sem Talento, do mesmo autor, Yoshiharu Tsugi. Mas isso aqui é uma obra-prima. Isso aqui é muito bom. Esse mangá é muito bom. Não sei, acredito que não seja para todo mundo, mas é um mangá mais Gekiga, né? Uma obra mais real. Ele vai falar sobre assuntos muito cotidianos e íntimos do autor e que, de certa forma, a gente se identifica com esse tipo de narrativa. Neste aqui, então, eu vim com um hype muito grande. Devido ao motivo de O Homem Sem Talento ser um dos mangás que eu mais gostei na época que eu li, então eu tava com ansiedade, né, uma expectativa muito grande para qualquer coisa do Yoshiharu Tsugi que saísse aqui no Brasil. Então eu esperei e saiu Neji Shiki. Daí que veio a minha decepção. Primeiramente, já vou deixar bem claro, pessoal, a minha leitura ou a minha análise ela não tende a ser extremamente culta ou algo do tipo. Eu não estou fazendo um estudo sobre essa obra. Várias pessoas, se você procurar por canais por aí, eles fazem estudos sobre o Tsugi, sobre aquela época do Japão, sobre o homem sem talentos e etc. O meu intuito aqui não é fazer um estudo, eu não vou fazer um TCC sobre isso, não é do meu interesse. Às vezes eu gosto sim de ler uma história profunda, mas eu quero abrir ali, ler e entender uma história, mesmo que seja complexa. Por exemplo, Ayako não é uma história para criança nem para adolescente. É uma história extremamente adulta que fala sobre temas extremamente complexos, mas você abre, você lê e você entende. Não é o caso disso aqui. Isso aqui, pessoal, é metáfora pura. Isso é totalmente metafórico. Tem um pós-fácil aqui, o próprio autor fala disso, que ele não tem intuito de explicar a obra e que ela é sim interpretativa. Então, nós temos aí essa história que ela pode ser lida por vários olhos. Eu, particularmente, não gostei, me decepcionei. Tipo assim, eu fui com uma expectativa muito alta. Esse foi o erro? Sim, foi o meu principal erro. Mas de... já vou também falar que Neji Shiki não é uma história contínua. Neji Shiki é o conto principal que deu nome a esse mangá, mas ele é um compilado de vários contos. O próprio conto de Neji Shiki ele foi publicado em 1968. Já O Homem Sem Talentos ele é muito mais tardio que isso. E os contos aqui desse mangá, desse compilado, eles foram publicados em datas aleatórias, diferentes e posteriormente compilado nessa edição aqui da Veneta. Já vou começar dizendo que é uma edição muito boa, muito bonita. Particularmente eu gosto muito do catálogo da Veneta. Acho que eles fazem um trabalho muito bacana. Capa dura, um papel, eu acredito que Pollen Bold, muito bom. A arte do Yoshiharu Tsugi, eu gosto muito. Essa arte muito limpa, igual eu já falei de Josei, o Gekiga, ele me traz essa sensação de que se a história for muito boa, você vai prestar atenção na história e não exatamente nos detalhes da arte, mas é muito bonita. Mas, pois bem, o maior conto aqui dessa história, ele já é o primeiro, que é o próprio Neji Shiki. Ele vai começar falando ali sobre um garoto, ele abre com um painel que é interpretativo, mas é muito claro, não tem como você não associar. Ele está falando sobre um período de guerra. Você tem aqui o personagem principal, algumas roupas penduradas, né, fazendo alusão a cruzes, possivelmente pessoas mortas, e um avião aqui no teto. Então esse garoto aqui, o Neji Shiki, ele já começa a história informando ter uma ferida no braço, foi causada por uma água-viva. Não faz sentido. Até onde eu sei, água-viva não causa fratura, lesão exposta, que é o caso da ferida dele. Então nós vamos ter a história desse garoto procurando um médico. Ele sai o vilarejo à procura de um médico.
para curar essa ferida dele, essa chaga. Isso para mim é fácil de, assim, de interpretar, porque você pode colocar qualquer coisa no lugar dessa chaga, né? Você tem uma chaga que precisa ser curada. Pode ser uma tristeza, uma depressão, a morte de um ente querido e etc. E o que acontece é que ele chega no vilarejo e ele começa a andar por lugares e ninguém tem uma informação de onde ele pode achar esse médico. Ele acha um trem e nesse trem tem um garoto com aquela máscara de raposa, né, de kitsune, aquela raposa folclórica, e o menino disse que esse trem ele tá indo para um lugar que pode ajudá-lo. Porém o trem ele volta para a mesma cidade de onde ele saiu, ou seja, é um caminho que não chega a lugar nenhum. E no fim da história, não sei por que raios, o Neji ele não tá procurando exatamente por um médico. Ele acha lá um edifício, ele entra e ele fala que tá procurando por uma ginecologista. O que diabo ele quer com a ginecologista? É aí, pessoal, que vai começar mais uma coisa desse mangá que me incomoda. Eu acredito que vai me incomodar pela forma que foi compilada. Já começa aqui as partes eróticas. Esse mangá ele é extremamente erótico. Ele tem muita cena de nudez, muita cena de sexo, cena de estupro, muita. Dos contos, eu acho que são aí uns 10, 11 contos. 9 contos vai ter cena de nudez, estupro, abuso de mulher e etc. Mas acontece que é o seguinte, você lê e você vê que é uma crítica. Sei lá, tá falando de machismo, da opressão à mulher e etc. Aí você lê um outro conto, tá certo, chega uma parte que vai falar estupro e etc, tá falando de mulher, você tá... No terceiro você fala assim, cara, Tsui, eu já entendi, cara, eu já entendi, eu entendi, a crítica é válida, mas eu já entendi. Mas igual eu tô falando, a culpa pode ser de quem, da forma que foi compilada esses contos. Aí né, que ele acha a tal não da médica, da ginecologista e tem uma relação com ela. E sei lá, a história termina muito breve disso aí. Igual eu tô falando, essa é uma review burra e eu não vou me aprofundar muito não. Deixa eu fazer outra coisa aqui antes de prosseguir. Eu não sei por que raios, por que motivo a Veneta tomou essa decisão. Estão vendo? Agora olha isso. Por que mudar o tamanho do mangá? É do mesmo autor. Olha, existe uma diferença aí de um dedo mais ou menos do tamanho do mangá. A altura é a mesma, mas por algum motivo Neji é maior. Eu prefiro um mangá maior, mas vamos mudar o tamanho do mangá do mesmo autor? Meio estranho. Vamos lá, eu tenho algumas anotações aqui bem rápidas sobre alguns dos contos, os nomes deles. Pessoal, eu já tinha planejado esse vídeo já faz algum tempo, mas o que acontece? Eu entrei num marasmo e não quis mais fazer vídeo. Foi mais ou menos um pouco antes de eu oficializar aí que eu iria cancelar o canal e etc. Eu tentei fazer um vídeo um pouco mais detalhado, a minha memória estava fresca na época, mas eu não fiz o vídeo. Eu tinha feito vários tópicos explicando alguma coisa que eu tinha entendido e etc. Mas agora eu já me esqueci de bastante coisa, então eu vim aqui só mesmo para fazer essa crítica rasa, burra mesmo sobre esse mangá. Mas de qualquer forma, não é um mangá que eu indicaria para qualquer pessoa não, viu? Diferente de O Homem Sem Talentos. O segundo conto, ele é chamado de O Dono da Pousada Ginsenkan. Sei lá, é falar ali sobre um homem que chega na pousada e que ele é extremamente parecido com o antigo dono da pousada. Em resumo, é isso. E eu vou também falar para vocês todos os contos que tenham algum contexto sexual, estupro, etc. Esse tem bastante cena de sexo e estupro também. Tem um outro mangá chamado Passeios dos Sonhos. É simplesmente um conto que começa de um cara que ele vai atravessar a rua, sei lá, ele é repreendido pelo guarda. E tinha uma mulher também carregando a criança e eles tomam um caminho alternativo, uma espécie de atalho. E a mulher cai na lama ali com a saia abaixada e ele se sente atraído por aquilo e estupra a mulher ali. É isso. O conto é basicamente isso. E esse é o meu conto preferido, um dos meus, que é um conto chamado
capturado pela noite, mas ao mesmo tempo ele é o conto mais brutal desse mangá. Ele tem uma cena de nudez extremamente pesada, extremamente pesada. Tem um cara casado, ele é meio meia das ideias, e ele sente que a janela está aberta, ele fala com a mulher, reclama com a mulher, você deixou a janela aberta de novo, não pode deixar a janela aberta, porque senão a noite entra. A mulher fica, esse cara tentando as ideias. Cara, você com essas conversas tortas de novo, meio esquisita. Aí ela fala, não, a gente está acordado, não vai acontecer nada. Ele fala, tá, mas quando a gente está acordado, não acontece, acontece quando a gente dorme. Ele vai, fecha a janela e dá uns esculachos nela. No outro dia ela aparece e ele percebe que ela tá com as manchas vermelhas ali pelo corpo e ela traiu ele. Então a gente descobre ali que ela é frequentemente espancada por ele, é maltratada. Ele é um babaca, um cara babaca, cheio de umas ideias de maluco 913. E em uma dessas discussões aí, ele começa a ter um relacionamento com ela, ele ele estupra ela. E tem uma cena com a garrafa que eu não vou detalhar, mas vocês já podem imaginar o que ele fez com essa garrafa. Mas aí o que acontece é a mulher vai embora, né? Ela vai viver com esse amante dela, abandona esse cara e ele termina só. E no final do conto, ele esquece a janela aberta e mostra uma espécie de escuridão entrando pela janela. É brutal, mas é um conto muito bom. Esse é o melhor conto dessa coletânea. Bem melhor que Neishiki, muito melhor. Nós temos um outro mangá aqui chamado Trabalhinho. Esse eu não vou falar nada. Ele é basicamente um esboço. Pensa aí como se... Parece, tem aqueles capítulos do Togashi que ele nem terminou e ele lança assim, dane-se. Vai no seco mesmo. É isso, o Trabalhinho é uma rabisqueira, rabisqueira, rabisqueira. Parece que foi feito por uma criança de 3 anos. História? Não me lembro. Nem se eu lembrar, não acredito que não vai ter sentido nenhum. Temos aqui A Vida no Cabo Komatsu. Isso aqui também não faz sentido nenhum. Um cara assistindo na TV, uma mulher, mais uma vez, uma mulher nua, pescando ali alguns siris. E ele sente vontade de conhecer aquele lugar. Por que será? Por que será? Esse tal desse Cabo Komatsu. E termina o conto com ele aparentemente se encaminhando para esse lugar. Ou para encontrar essa mulher, sei lá, a mulher que nem sabe que ele existe. É só isso. Vamos aqui ao Inchaço de Fora. Esse é um outro conto muito bom porque ele é muito semelhante ao Capturados pela Noite. Porque tem um cara, uma pessoa que ele informa que o lado de fora está muito inchado. Que é isso? Ele vive meio que confinado em uma casa. Esse conto ele é colorido. Nesse mangá ele é colorido. Ele meio que confinado dentro de casa e uma espécie, parece um marshmallow no mangá que começa a entrar pela janela, pela porta. Aí ele começa a falar, o lado de fora está muito inchado. Ele começa a falar umas coisas assim meio nada a ver e do meio pro fim ele sai. Ele vai para fora de casa e ele começa a se habituar com esse lado de fora inchado. Então, tipo assim, na minha percepção, isso é uma forma de você demonstrar que tem problemas, os problemas do lado de fora da sociedade, que uma hora ou outra você precisa sair e enfrentá-los, porque ou você sai ou eles vão entrar. Algo nesse sentido, assim, de uma forma bem superficial falando. Nós temos aqui Lula Seca Mortal, que vai ser basicamente uma história que fala sobre um velho assediador. Tem umas termas ali na cidade e essas fontes termais elas são interligadas. E esse velho sempre ele vai atrás de umas moças novas e ele abusa sexualmente dessas moças também. E uma dessa moça que ele abusa, ele acaba dando uns golpes ali, machucando o marido dessa mulher. Ele abusa dela na frente dele e ele corriqueiramente começa a voltar a abusar dessa mulher por várias vezes e o marido dela meio que se acostuma com a situação. No meio pro fim ele é pego pela polícia, mas ele entra em uma dessas termas e sai em uma outra e foge, dando a entender que ele vai continuar fazendo isso. É mais um dos contos que vai falar sobre abuso sexual. Nós temos O Crime de Yotsubo, não lembro,
Não lembro o que que é. Sinceramente, eu não lembro. Eu vou só pular. Eu só anotei que ele tem nudez. O Kenji Tsubo tem nudez. Ah, sim. Eu acho que... Ah, lembrei. Outra coisa meio bizarra. Começa com um cara falando, olhando pra uma revista de mulher e perguntando se ela é deliciosa de verdade, se aquela mulher é deliciosa. Mas do meio pro fim ele pega o papel e come. É isso. Que troço meio viajado nas ideias. Ele come o papel. Vamos. A Mão na Janela. Esse aqui facilmente seria um conto do Junji Ito. Que esse aqui ele tem uma vibe meio de terror. Tem uma parte lá que tem umas pessoas em uma sala de reunião e pela ambientação você entende que é um contexto de guerra. E o cara vai fechar a janela, mas tem uma mão e ele pensa que é uma luva. Mas é uma mão de verdade, uma mão que se move. Só que a história não explica, né? Aqueles contextos meio kafkiano que não tem explicação e ele não consegue fechar a janela. E no decorrer desse conto você vai entender de onde vem aquela mão. É de uma mulher ali que tem um relacionamento com um cara e ela morreu naquele lugar e ficou esperando o cara. E no final esse cara vai embora e você vê ele se despedindo de uma vez por todas. Resumidamente, pessoal, resumidamente. Esse é o penúltimo conto e nós temos aqui para fechar com chave de bosta. Temos aqui o Desejo na Chuva, que adivinha só, eu duvido vocês adivinharem o que esse conto tem. Ele tem alternativa 1, uma história de professor. Alternativa 2, ele vai apresentar algumas histórias dos ursinhos carinhosos. Alternativa 3, ele é um isekai. Alternativa 4, ele tem abuso de mulheres. Ele tem abuso de mulheres. É um mangá que... É um conto que tem um cara e uma mulher em um ponto de ônibus. De repente começa a chover e repangalejar. Ele fala pra mulher tirar o anel dela porque essas coisas atraem relâmpago. E ela tira. Aí ele, mas você podia tirar esse bracelete também e tal, porque atrai raio e tal. E a mulher, no fim das contas, a mulher tira o vestido. Aí ele fala, o seu sutiã também tem metal e tal. No fim das contas, a mulher fica pelada. Eles começam a ter relação ali mesmo. Dali chove tanto que eles vão pro rio. E dentro do rio ele pergunta se a mulher sabe nadar pra ela nadar de bruços. E ali o negócio come solto, literalmente, cara. É isso. O mangá é isso. Então, bem, esses foram os contos de Neishiki. Igual eu falei, os contextos deles são bem sexuais. Eu sei que o autor quis fazer uma crítica. Licença um minuto. Ele quis fazer uma crítica, né, sobre isso, sobre machismo, sobre a violência contra as mulheres, mas, pessoal, não recomendo Neji para qualquer um, não. Vou mostrar para vocês um pouco da arte. É uma edição bonita, capa dura. Eu tenho até que tomar cuidado com o que eu abro aqui. Aqui o conto que eu falei para vocês de Trabalhadores. Essa é a arte, é toda nesse estilo. Literalmente. Deixa eu achar aqui. A cena do Passeio dos Sonhos. A mulher cai com a calcinha e o maluco vem e tome. Toma, bonito. Sacanagem. Quero achar o conto colorido. Esse aqui é o Capturados pela Noite. Essa é uma cena pesada. Vejam essa cena. Brutal, brutal. Queria achar o ponto colorido. Colorido peronomútil. É o inchaço do lado de fora. Isso aqui é colorido. Vocês estão vendo? Essa coisa do lado de fora querendo entrar. É o lado de fora querendo entrar na casa. Pois bem, dependendo do valor, comprem, mas eu não aconselho. Nenhuma dessas histórias elas são tão lineares. Para mim, a melhor de se entender é essa Capturados pela Noite, porque ela tem uma crítica muito boa.
E ele é genuinamente muito bom. A outra coisa também que eu não vou perder a chance é... Quem leu Neishiki sabe que ele é autobiográfico, né? Então nós temos aqui o Yoshio Harutsugi e essa criança, o filho dele, esse menininho. Eu tenho uma dó dele, tadinho. Ele é muito bonzinho. E eu achei eles aqui. No conto do Capturados pela Noite. Quer ver? Até o menininho. Olha. Vejam se não é o mesmo. Não sei se foi um easter egg. Nessa história aqui, ele é o irmão do marido que violenta a mulher no Capturados pela Noite. Bom, pessoal, esse vídeo ficou gigante. Ultimamente eu tenho feito uns vídeos muito grandes. Mas espero que vocês tenham gostado e eu vou ficando por aqui. Valeu, falou!